Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Agora estou em ritmo noturno. Só que é de manhã que vai sair esse vídeo, né? Hoje é terça-feira, terçol ou não? Eu sou o André Arruda e esse é mais um Bom Dia. Para quem? Para quem? Bom dia. Espero que seja para você. Bom dia maravilhoso, um dia fantástico, um dia incrível. Só não é um bom dia porque é o day after da saída do Dória, do páreo de presidente, e aí não se sabe para onde que ele vai. Se ele vai para o Senado, se ele vai se candidatar a governador, o que ele vai fazer? Não sei. O que eu sei é que o negócio vai ficar pesado, né? Eu tava falando sobre tava pensando sobre essa situação aí do Dória, né? Porque vai ficar um belo de um racha, uma bela de uma treta no PSDB, né? E o pessoal tá dizendo que tá se encaminhando para o PSDB apoiar a Simone Tebet, né, do MDB. Mas dizem que a coisa vai ir um pouco além. Já não é mais tempo de fazer a federação, né, mas a gente pode ter aí uma fusão, né, ou seja, o PSDB voltar para a barriga da mãe MDB, né, porque, para quem não sabe, o PSDB ele surgiu de uma dissidência do PMDB, eram chamados de deputados tucanos, né? E aí esse grupo ele saiu do PSDB, do PMDB e fundou o PSDB. Se tornou na década de 90 o principal partido político do país, né? Emplacou a eleição e reeleição do FHC, mas depois disso, né, teve na década de 2000 um embate com o PT e em 2016 caiu em desgraça. Caiu em desgraça graças ao bolsonarismo. A gente sabe que o fisiologismo tem um flerte muito bom, muito grande com o conservadorismo, então muita gente, inclusive dentro do PMDB, do MDB e do PSDB, que vão apoiar, vão fazer palanque pro Bolsonaro. Então assim, virou uma colcha de retalhos, esses partidos que eram então poderosos. O MDB era poderoso nos anos 80, nos anos 90 o PSDB, nos anos 2000 aí cresceu muito o PT, né? Em 2010 aí que foi o salseiro todo que gerou essa mudança radical na questão política, né? E que fez crescer a extrema-direita, né? Então é uma coisa sensacional. E aí vem a competição do campeonato de trapalhadas, né? O campeonato de trapalhadas, o governo, por menos de 40 dias, demitiu o presidente da Petrobras. É tipo, oxe, what the hell, né? Então tem a indicação de um novo presidente, né? Foi uma coisa assim espetacular, né? O Lira, para provar que ele é um pau-mandado do Bolsonaro, destituiu da vice-presidência um crítico do Bolsonaro, né? E aqui tem uma notícia que é interessante, né? O PT tem uma conversa com Arida, que é que foi um dos responsáveis pela formulação do plano real do governo FHC.
Então, eu estava comentando com uma amiga minha, ela é economista, né? E essa amiga minha, ela estava comentando o seguinte comigo, né? Eu estava comentando sobre essa questão política, política e econômica, né? Porque nós estamos numa situação, hoje, o cenário é de crise do Plano Real. O Plano Real, que vai fazer 30 anos, né? O real, ele vai fazer 30 anos em 2024, tá? Está numa situação de crise porque nós estamos com um retorno da inflação, mesmo que diferente da hiperinflação da década de 80, é uma inflação preocupante, tá? E estagnação econômica. Então, nós estamos numa situação de estagflação. E aí, precisa se rever quais são os mecanismos que a política econômica brasileira tem hoje. Isso precisa ser revisto. O Plano Real, ele na verdade, ele foi um plano que inicialmente não era exatamente completo. Ele tinha a primeira fase, que foi em 2004, que foi a estabilização monetária, a desindexação da economia, né? A segunda fase foi a fase da questão fiscal, né? Lei de responsabilidade fiscal, aperto das finanças, mas eu sempre costumo dizer que como foi conduzida essa política, a gente pode chamar que o que foi feito não foi um ajuste fiscal, e sim uma política de austeridade. E eu sempre costumo dizer que em termos econômicos o mercado e o capital não é bom jardineiro, né? Ele sempre vai querer podar aquilo além da conta. E aí, questão de privatizações, redução do papel do Estado na economia, arroxo salarial, congelamento de salários dos servidores públicos, né? Então, teve tudo isso. Mas, na verdade, não precisava fazer isso, né? Na verdade, o que poderia fazer para que fosse mantidas as condições, porque, assim, o serviço público, em comparação ao seletista, ele não tem, ele diz que tem algumas vantagens, mas são vantagens em contrapartida de algumas coisas que o emprego formal não tem. Quer dizer, que o emprego formal tem e que o emprego público não tem. Então, por exemplo, uma política de salários mais livre no setor privado, fundo de garantia, né? E outras benesses, né? E diferentemente, por exemplo, o emprego público, o serviço público, né? Não tem isso, mas aí você tem que ter algumas contrapartidas. Por quê? Porque é necessário atrair. As pessoas têm que entender que é necessário atrair os melhores profissionais para fazer com que o serviço público seja conduzido com eficiência, com profissionalismo e eficiência. Então, uma coisa que o pessoal não entende. Por quê? Porque foi implantada essa cultura de que no serviço público só tem marajá, gente que só bate ponto e vai embora. Sim, existem pessoas que fazem isso, mas essas pessoas elas têm que ser punidas, né? Entendeu? E aí, e o terceiro pilar do Plano Real seria a questão do investimento público. Tá? O investimento público é uma forma, tá, de catalisar a questão econômica e trazer desenvolvimento, um desenvolvimento mais igualitário. Então, isso aconteceu nos governos do Lula, né, e no primeiro governo da Dilma. Entendeu? Então foi esse processo, né, fez com que chegasse o Plano Real, né,
com 15 anos de idade, chegasse a seu auge. Mas depois disso é que a coisa desandou, né? Teve a crise, né, de 2009, 2008, né? Teve que ser feito ações anticíclicas para evitar essa situação, mas para poder desfazer uma ação anticíclica é problema e é treta, e principalmente quando se trata de empresários que não têm o entendimento, né, não têm a sensibilidade de entender que o momento era um momento de fazer sacrifícios em prol de uma sociedade. Então, aí nós temos um problema. Fora alguns erros de parte a parte, então são coisas que a gente precisa ficar esperto, tá? Sem Dória, cresce chance de Lula vencer o primeiro turno? Deus te ouça, né? Ontem começou aquele fórum de Davos, que né? E aí o fórum de Davos, né, teve lá a apresentação lá do Zelensky, né? Gente, o fórum de Davos é o clube do chá, né? Países ricos, e é uma coisa assim que não faz sentido, né? Manter essa situação de desigualdade no mundo todo. Vou debater. Na verdade, é uma coisa... os discursos que a gente vê no Fórum de Davos viram um discurso absolutamente demagogo, porque, visto a situação da pandemia, né, em que não houve um planejamento de vacinação que pudesse agregar toda a população mundial. Toda a população mundial deveria ser vacinada em massa e no mesmo ritmo. E, no fim, a Europa e os Estados Unidos compraram uma boa parte das primeiras doses das vacinas, né? Justamente promovendo essa desigualdade. E o resultado foi óbvio, né? O resultado é que se houvesse esse trabalho coordenado de vacinação, o problema da pandemia do Covid-19 teria se resolvido há muito tempo e não haveria chance de haver novas subvariantes. Porque essas subvariantes, elas surgiram em áreas em que a vacinação estava bastante atrasada. Entendeu? Então é esse o grande mal, o grande problema que está havendo aqui. O governo reduziu em 10% o imposto de importação de arroz, feijão, carne e outros produtos. Que coisa, hein? Coisa absurda. A média móvel da Covid caiu pela primeira vez, né, depois de vários dias, a menos de 100. Então, isso é uma boa notícia, tá? Motoristas de ônibus de São Paulo aprovaram estado de greve, gente. Putz, você que pega ônibus de São Paulo, se lascou. Pode se lascar, né? E um caso bastante escabroso. Uma mulher, uma moça, foi raptada e mantida, sequestrada por um rapaz, por um homem que tatuou o nome dele na cara dessa moça. Amarrou ele, é uma coisa assim escabrosa. E ele reflete muito a questão da misoginia, a mulher ser tratada como objeto. Porque isso aí lembra um pouco aquela questão da marca do boi, né? O cara marca a pele do boi para dizer que é dono. E é um absurdo sem tamanho o que ele fez. E assim, toda a solidariedade dessa moça, né?
Um absurdo. O IFAM apoiou o Festival de Música Gospel e reforça a guinada conservadora. É terrível, né? Quando a gente vê um problema muito sério desse governo aqui. Esse governo. Eu tive uma reunião aqui com o pessoal LGBT, né, de categoria bancária, e havia um grupo de trabalho para tratar, juntamente com os bancos, da questão do LGBT e questões de gênero. Em 2016, quando o Nosferatu, o Michel Temer, entrou, foi retirado a comissão que tratava de assuntos da comunidade LGBTQIAP+, nas discussões entre os sindicatos e os bancos, por pressão de estatais. Tá? E nessa última, além desse grupo que deixou de existir, também foram excluídas as mesas temáticas por questões de gênero. Então, esse governo é a imagem e semelhança de tudo o que nós que queremos uma mudança para melhor da sociedade, do mundo, desse país, é a antítese de tudo isso que a gente quer. Então não faz o menor sentido a gente continuar com esse governo. Esse governo é podre. E assim, daí é muita importância. Tem que dizer, mas não adianta, porque vai colocar, é que nem a música Mosca na Sopa do Raul Seixas, né? Se mata uma, vem outra no lugar. Aliás, essa história aí de política, o Tiririca, né, ele disse que se mudar o número dele de candidato para deputado federal, ele sai da disputa. Gente, 22 é o partido do Bozo, filho. Você quer continuar fazendo palhaçada? Eu acho que é melhor você sair daí. Sai daí, filho. Desça daí, seu moço. Desça daí. Bem, terçou na terça-feira. É muita coisa, né? Ai, meu ouvido. É muita coisa nesse Brasil e assim, é umas coisas assim que deixa a gente cabelo em pé, mas a gente precisa ter um entendimento do seguinte, eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente precisar ver com muita... Acho que a gente precisa fazer com que o amor prevaleça. É difícil, né? Amar é algo que é sublime e isso muda tanto a vida da gente. Amar, ser amado. Mas não precisa ser aquele amor de papapá, pum, 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 né? O amor sexual, né? É o amor fraterno também. O amor às coisas que nos engrandecem. O amor à sabedoria, o amor ao próximo, ao irmão, ao filho, o amor da amizade. Eu amo o meu amigo é fantástico. Aliás, tantos amigos que eu fiquei tão feliz, né, de conhecer novas pessoas, novos amigos nesses últimos tempos. E quem ama, e quem se ama, né? Acho que uma das coisas que mais a gente precisa exercitar é o amor próprio, porque nós vivemos num mundo tão competitivo que
complicado. A gente vive num mundo tão competitivo que nós todos somos pedra e ao mesmo tempo vidraça. Como assim? Nós somos acusadores e acusados ao mesmo tempo. Nós atacamos os outros e somos atacados. E para resistir aos ataques que vêm de todos os lados, a gente precisa se amar, ter a consciência de que você não é aquilo que tanto falam mal. De que você é uma pessoa capaz, de que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa astuta, que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa que faz a diferença para o bem. E é difícil fazer isso. Porque todo mundo pede para você fazer mal. Ser malvado. E não é assim que a banda toca. A gente precisa exercitar o amor. E quando a gente se ama, a gente ama os outros. Porque aquilo que a gente tem muito transborda. Então transborde de amor. Ame a si mesmo e depois distribua, espalhe esse amor pelo mundo. Um beijo no coração de vocês, cuide-se, tá? E até quarta-feira, mais um episódio. Esse episódio, hoje é dia 24, né? Então, se eu não me engano, esse é o episódio número 85. Então, eu tô chegando no episódio número 100. Daqui a 3 semanas aí, é 100º episódio de Bom Dia Pra Quem. Então, um beijo, cuidem-se. Tchau, tchau. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.